Então, vai ter me feito eu entender o quão importante é a gente tomar decisões que vão mudar a nossa rotina. Não permanecer sempre da mesma forma, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba se acostumando sempre do mesmo jeito, fazendo sempre as mesmas coisas, agindo sempre naquela mesmice. E acontece que o Pai ele tem me convidado, né, a fazer coisas diferentes. Não só as lives, que foi algo assim bem diferente para mim, mas também o Pai me convidou a fazer exercício físico. E para mim no começo foi bem difícil mesmo. Nossa, a Débora que tá passando os exercícios para mim. E doeu muito meu corpo, meu Deus. E quando eu corria, parecia que meu fôlego ia embora e eu ia morrer de tanto cansado que eu ficava. Mas em todos os momentos, sabe, eu aprendia cada momento, cada segundo eu aprendia. O Pai falava comigo, eu dizia, Pai, eu não vou conseguir correr mais, mas você consegue mais um pouco. Você consegue sim, respire, sabe, eu percebi o Pai falando comigo. E eu pude ver que o quão importante é, sabe, a gente mostrar para o nosso corpo que a gente se importa com ele, como casa, como habitação de Deus. Porque o exercício físico, ele não é só para você ficar com o corpo, para mostrar para alguém, ir para uma academia, sabe? Não. A nossa intenção, como filhos de Deus, em fazer um exercício físico, em acordar mais cedo, em ler um livro, é cuidar do templo de Deus, do Espírito Santo. É nós obedecermos aquilo que o Pai gostaria que nós fizéssemos. Entende? Para mim isso foi de suma importância, porque depois eu fui vendo, fui relembrando que quando a gente faz coisas novas, a gente acaba que usando uma parte dos nossos neurônios que a gente não usava. A gente acaba usando, criando caminhos novos, caminhos neurais novos e aumentando o nosso percentual de aprendizado, sabe? Porque o nosso cérebro, ele, por nós fazer sempre a mesma coisa, ele vai acabar, ele acaba que usando só os mesmos caminhos neurais. Mas se você começa a fazer coisas diferentes, ele começa a construir caminhos novos, trilhas novas no seu cérebro, fazendo com que se amplie mais, sabe, a sua forma de enxergar as coisas e seu percentual de aprendizado ele vai só crescer. Uma coisa interessante é que o nosso cérebro, né, o lado direito controla o lado esquerdo e o lado esquerdo o lado direito. E quando a gente faz exercício físico, a gente usa os dois lados, sempre usando os dois lados, porque isso é muito importante. Isso é muito importante para poder o nosso cérebro entender que ele precisa, os dois lados precisam fluir. Nós precisamos estar em conexão, nós precisamos estar em harmonia, sabe? Nosso corpo precisa disso. E sabe, eu poder aprender isso do Pai, eu poder ver que não é somente viver por viver, sabe? Tem toda uma questão, tem toda uma forma especial do Pai nos amar, do Pai nos dizer. E outra coisa muito, muito linda também que o Pai falou para mim foi acerca da gente sair do ambiente que nos gera, que tem a ver com isso, desse ambiente que nos gera tanto conforto, sabe, desse ambiente que nós estamos numa zona de conforto. O Pai me fez ver que muitas vezes nós somos convidados, para fazer algo, não só por Deus, mas por alguém, algo que nosso corpo não quer, nossos neurônios não estão acostumados com aquilo, nosso cérebro imediatamente manda para o nosso corpo que a gente não está com coragem. E acontece que a gente diz, não vou, estou com preguiça, estou sem coragem. E isso entristece o coração do Pai, porque na palavra de Deus diz que o preguiçoso, ele empobrecerá, né? Ele não comerá, não prosperará. Por quê? Porque a nossa riqueza não é só questões materiais, mas é questões também de aprendizado, é questão também de nós fluirmos. Então, se a gente sempre se privar de viver coisas novas, de mudar de ambientes, é necessário, se faz necessário mudarmos de ambiente. Muitas vezes nós pedimos para o Pai, me dá paz, me dá
dinheiro, me dá riqueza, me dá meu carro, minha moto, seja o que for. Sabe, a gente pede o Pai e acontece que a gente acaba esquecendo que esses ambientes, eles não são propícios para o nosso crescimento. Porque se você já não está se desenvolvendo, se você está meio capenga, se você está naquela situação que não está, o seu vaso não está enchendo daquilo que vem do Pai, você está na escassez. Se você pedir ao Pai mais ambientes de prazer, mais ambientes de tranquilidade, isso não vai te proporcionar um crescimento. Na realidade, os ambientes que nos causam muitas vezes dor, nos causam muitas vezes tristeza e ambientes que não são de facilidade, esses ambientes são ambientes que nos proporcionam crescimento, que nos proporcionam, nós conseguimos romper coisas que a gente não conseguia, sabe? E eu vejo o quão importante é isso, porque para Jesus não foi difícil, para Jesus não foi fácil, foi difícil. Ele suportar aquela cruz, ele sentir os cravos entrando nas suas mãos, sabe? A coroa de espinho, nada disso foi fácil, nada disso foi fácil. Doeu muito ele ver as pessoas falando coisas ruins com ele ver as pessoas cuspindo na cara dele, sabe? Blasfemando contra ele sabendo quem ele era. Claro que doeu. Não foi fácil. Porém, a gente tem que entender que é necessário. Jesus nos deixou isso como exemplo, que precisa morrer. É preciso a gente morrer para poder viver para Cristo. Ele morreu, ressuscitou. E para poder a gente viver, e para poder a gente viver a vida de Cristo em nós, a gente precisa morrer. E muitas vezes nós não queremos morrer. E é necessário o processo para a gente morrer. Que Jesus disse, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É preciso a gente querer seguir, renunciar. Quando a gente renunciar é você realmente não querer mais as coisas deste mundo para você, só se o Pai te convidar. Sabe, para tu o que importa agora é fazer a vontade do Pai, que nem Jesus disse. Eu não vim fazer minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se nós queremos viver de fato, se comportar como filhos, como Jesus fez, é isso, é uma vida que a gente vai ter que caminhar para morrer todos os dias. Todos os dias é dia de morrer, todos os dias é dia de renunciar, de dizer não para as nossas próprias vontades, sabe, de entender se realmente aquilo é o que o Pai gostaria para nós, de se relacionarmos com Ele, de começarmos a fluir no que Ele gostaria para nós. E foi isso que queimou no meu coração ontem para me falar. E agora eu quero fazer um clamor, agradecer ao Pai, como a gente sempre faz. E deixa eu só ler aqui o que a Mana Gisele escreveu. Isso é verdade, mano. Eu tava falando, Deus, eu dormia tarde e acordava cedo para ir para academia. Agora eu quero acordar cedo para ler o livro e não consigo. Ontem mesmo Deus me acordou 4 da manhã e consegui. Muito forte isso, Gisele, muito forte. É isso mesmo, sabe? A gente é tão importante quando a gente consegue, né? Porque o Pai sempre diz, você consegue. O Pai sempre diz para mim. Ontem mesmo eu tava com casa assim, sabe? Muita coisa pra me fazer. Pai, tanta coisa pra me fazer. Só isso eu vou fazer o clamor. Tanta coisa pra me fazer. Por onde começar, Pai? Por onde que eu vou começar? Pra mim, eu não ia conseguir terminar tudo no mesmo dia. Então o Pai falou pra mim assim, olha, você consegue fazer isso e muito mais. Aí eu, eita, Pai. Pai, tu acredita? Mesmo no meu potencial. E tu faz eu acreditar, é isso mesmo, eu consigo. Eu foi isso, eu consegui fazer tudo e muito mais. E é muito maravilhoso, né, a gente se relacionar com Deus, porque a gente flui. E agora vamos fazer o clamor, amém? E logo após chamar a Márcia. Se prepara, Márcia. Oh, Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou extremamente maravilhada, Pai, com o que Tu tens feito nas nossas vidas. E eu desejo, e eu quero, com todas as minhas forças do meu ser, que cada vida, Pai, que assista esse vídeo, que participe dessa live,
ou que veja depois, possa realmente viver o que tu tens para eles. Possa ser impactado, Pai, pelo teu amor, por quem tu és. Possa entender que é necessário sim viver algo diferente, algo novo. Pai, eu creio que eles também vão sentir o que eu estou sentindo, porque é algo tão maravilhoso. A gente cada dia romper, a gente cada dia morrer, a gente cada dia viver para Ti. Muitas vezes a gente erra, mas Tu nos ama a si mesmo e Tu diz, vamos lá de novo, segura na nossa mão e nos ergue. Tu nos ama a si mesmo, embora os nossos erros, muitas vezes eles te entristecem, mas Tu nos ama e Tu recomeça junto conosco. Tudo Tu faz conosco, Tu faz junto conosco. Pai, obrigada por cada vida que entrou, que vai ver depois, pelo que Tu tens feito nos lares, pela Tua força que é sempre nas nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que dura para sempre, que nunca, nunca se acaba. Oh, Pai, pelos nossos amigos, pela nossa família que está do nosso lado, pelos nossos filhos, que todo dia nós olhamos e agradecemos pela vida deles, pelas famílias, Pai. Tantas famílias estão passando por momentos difíceis, sabe, de talvez separação. Pai, que os olhos se abram, que as pessoas possam entender e olhar com os Teus olhos e não agir de forma automática, não agir sem pensar, mas que parem para pensar e venham perceber o que Tu fala, porque muitas vezes na hora da raiva a gente quer tomar uma decisão imediata e não é isso, Pai, que agrada o Teu coração. Nós precisamos pensar. Quando nós pensamos, nós abrimos nossa mente, nosso coração para ouvir o que Tu tens a falar para nós. Oh, Pai, que nesse momento o Teu Espírito possa ir de encontro a cada lar, a cada família, a cada coração. Que o Espírito de cada pessoa que vai nos assistir, que está nos assistindo, venha ser aberto e venha fluir e venha crescer e venha penetrar em cada coração as Tuas palavras. Que eles possam sentir o toque do Teu poder, que eles possam sentir, Pai, e possam perceber a Tua realidade. Eles possam entender o quão gostoso é viver como filhos, como é bom sermos cuidados e percebermos o Teu cuidado. Pai, que grilhões sejam quebrados, que amarras sejam soltas. Pai, que vidas sejam libertas, livres de prisões dentro delas, que muitas vezes elas não conseguem sair. E elas dizem que, Pai, eu não consigo, você consegue. Pai, Tu está dizendo para ela, para ele, que eles conseguem, porque Tu estás com ele. E quantas vezes for necessário, Tu estás conosco para nós recomeçar. Isso que é importante. Pai, que as amarras sejam soltas, que eles sejam livres, que eles sejam livres. Sinta a liberdade de Deus na sua vida. Sinta o Pai te livrando. Pegue na mão dele. Ele estende a mão para ti agora. Saia desse buraco. Saia desse lugar escuro. Ele está te visitando. O Espírito Santo te visita agora e te tira desse lugar. Desse lugar que é dentro de você mesmo. Ele quer te colocar em outro lugar, em outro nível. Ele quer que você possa experimentar coisas novas. Pai, que todo espírito maligno que impede que essa pessoa tome essa decisão de sair desse lugar que ela está presa, que eles saiam agora, que eles não venham ter nenhuma autoridade sobre a vida dela ou dele, que eles saiam no nome de Jesus, o Filho de Deus. Deixem essa vida é livre, essa vida pertence ao Pai, sempre pertenceu, porque ela é filha,
ela é filha, ela é filha, ele é filho, ele é filho. E eu declaro sobre a sua vida: você é livre, você é curado, você é amado, você é filho de Deus. Assim, Pai, eu te agradeço. Muito obrigado. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Amém. Agora, chamar a Márcia. Márcia, vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Márcia. Te chamei lá, deu certo? Opa, opa. Eu voltei lá porque eu pensei que Oi, estava. Oi, bom bom dia. dia, querida. E aí, mana, deu certo? Aí, tá Tá ouvindo linda, bem? tá linda. Tô, tô sim, tá Obrigada. ótimo. Muito bom te ver, né? A gente agora Oi? tá um pouquinho longe, né? Que você se mudou, Pois mas é assim é, mesmo, mas nos proporcionou esse momento. que bom, Muito né? obrigada. É Muito bom que a gente tem obrigada, viu, internet Márcia? para nos aproximar. Sim, eu quero te agradecer por você ter sido sensível ao Pai, assim como todas as outras, né? Que você, naquele momento que eu falei, você não sabia quem era, quem participava, você não sabia como é que ia ser. Você disse, vamos lá, mano. O pai disse que era assim. Eu, tá bom. E eu fiquei muito alegre, porque eu gosto muito, assim, amo muito você, você é muito especial no meu coração. Desde quando a gente chegou aqui, antes de a gente vir pra cá, você Verdade. já me conhecia, né? Você sabe? Engraçado, né? Uhum. Agora, nesse momento, eu me lembrei do que um sonho que eu tive, que eu te contei, que eu ainda estava no Ceará e eu nem te conhecia pessoalmente, eu sonhei contigo, que nós andávamos de mão dadas. E eu te olhava Sim, e tu era tão alta, e eu disse assim, Márcia, eu mandei uma mensagem para ti, Márcia, tu é alta? Aí tu disse, ai, tá, porque eu sonhei que eu estava andando de mão dada contigo aí. E, e era mesmo alta, quando eu te conheci, mulher alta. E é isso que está acontecendo, né? Um sonho que foi algo profético. A gente hoje está andando de mão dadas, porque os filhos são assim, eles andam dando as mãos e caminham, né, é mano? verdade. É verdade. Como o pai faz, né? Gente, eu fico impressionada com Sim. as coisas que ele faz, com a conexão que ele faz com as pessoas, sabe? É muito lindo. E o que foi que o pai te convidou, o que foi que o pai compartilhou com você, seja livre. Agora, fale aí, flua. Tá certo. Vamos lá, né? Primeiramente, eu quero te agradecer também, viu, pelo convite. Eu confesso que quando tu me convidou, eu falei que eu ia ver com o pai, né? Se era para me aceitar, como era que ia ser e tudo. E na hora que tu me disse, bateu dentro de mim aquela pontinha de insegurança, sabe? Porque é a primeira vez que eu faço isso, né? Sim, Então, tipo, para mim tá sendo assim um rompimento, sabe? De você fazer uma live, participar de uma, mostrar a sua cara, né, para as pessoas. Então, assim, eu fui buscar, né, perguntei, conversei com o pai a respeito, e ele falou sim, vai lá, a gente vai fazer juntos, e vamos lá, que a gente tem muito para transbordar, né, para colocar para fora, derramar sobre as pessoas. E aí eu peguei, quando ele foi falando isso pra mim, sabe, aquela pontinha de segurança que estava dentro de mim, ela foi embora, sabe? é E aí foi desse quando eu jeito. confirmei pra ti e fui deixando fluir, sabe? Sem me preocupar com o que eu vou falar, com o tema, com essas coisas todas, sabe? Fui deixando fluir e tal. Tá certo. E, e quando foi na live da Bruna, olha só que interessante as coisas como o pai faz, né?
na live da Bruna, ela falando, o pai começou a mostrar para mim o que eu tinha que falar, sabe? Já foi me dando, eu assistindo Legal. ela aqui falando e ele já foi me entregando, me dizendo, ó, tu vai falar isso, 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 foi me dando. E eu fiquei assim, boba, sabe? Meu Deus, tipo assim, quanto menos, tipo assim, tu não tá pilhada naquilo, o que que eu vou falar, o que que eu vou dizer, né? Assim, do nada, tu tá tranquila, só esperando nele e ele vai e te entrega, sabe? Isso é muito, muito incrível, acho muito lindo. E o pai, ele tem feito muitas coisas, sabe, na minha vida. Muitas coisas. E uma dessas coisas é me mostrar como é que um filho anda junto com ele, né? Como é que é o relacionamento de um filho de Deus, né? Porque uma coisa que a gente tem que eu já vou começar a quebrar aqui em conceito, é que lá na palavra realmente fala, né? Que diz que Deus, ele nos reconhece como filho. Para ele, nós já somos filhos. E é verdade, né? A diferença é a gente, como é que a gente se enxerga, Sim. né? Porque não basta simplesmente eu ter um versículo que me dá embasamento dizendo que eu sou filha de Deus, entende? Se eu não tiver consciência e não tiver atitudes e comportamentos como uma filha dele, né? Então, assim, uma das coisas que eu entendi era para falar um pouco disso, né? Sobre a vivência de um filho de Deus, na prática mesmo, né? Porque já tem muita teoria, a gente ouve muito por aí sobre na teoria, né? Mas na prática a gente ouve pouco. Glória a Deus, né? Que a gente tem o nosso irmão Wagner, que Sim. abriu o caminho, né? Ele foi Sim. a porta que abriu o caminho para a gente conhecer sobre o relacionamento com o pai e mergulhar fundo nesse universo incrível que é o nosso papai, né? Glória a Deus pela vida dele. E desde quando eu comecei a conhecer o pai, sabe, a me envolver com ele, a me abrir para esse relacionamento, eu comecei a descobrir muitas coisas. Eu comecei a descobrir que muita coisa que eu havia aprendido lá atrás, né, muitos conceitos que entraram dentro de mim, me foram ensinado de uma forma meio distorcida, estava errado, não estava certo, né? Tinham coisas que não estavam certas ali e que confrontaram muito comigo, né? Então eu tinha duas alternativas. Ou eu continuava do jeito que eu estava, né? Com aqueles velhos conceitos, com aquela antiga figura que eu tinha dele, né? Que era uma figura distorcida. Ou eu me abria para, de fato, conhecer ele realmente, né? Sim. Conhecer quem é esse pai que tanto está se falando, sabe? E uma das coisas assim que mudou muito dentro de mim foi essa relação de você tratar ele como pai, sabe? Porque eu, antes mesmo de começar a conhecer a entrar nesse universo do relacionamento com o pai, eu tive algumas experiências lá atrás, com cura interior, o pai já meio que já estava me conduzindo por esse caminho sem eu perceber, entende? Então lá atrás,
eu tive algumas experiências com ele relacionadas a isso, a cura de paternidade, né? E aí, então, para mim foi assim natural chamar ele de pai, né? Sim. Não simplesmente de Deus ou de Senhor. Ele é o meu Senhor, mas ele também é meu pai, né? E às vezes as pessoas elas podem achar meio estranho a gente falar dele nesses termos, né? Se referir a ele tanto a pai, pai, mas por que pai? Jesus mesmo já veio dizer pra gente quem ele era, né? Jesus mesmo já disse que ele era pai. Jesus não se referiu a ele como o Deus de Jesus, né? Ou como o Senhor de Jesus, mas como pai. Como ele disse, eu e o pai somos um, né? Sim. E, e quando eu comecei a me abrir para esse relacionamento, eu pude ver realmente que o fato de eu chamar ele de pai não era algo simplesmente da boca para fora, mas vinha lá de dentro de mim, era uma certeza que eu tinha, era uma chave que tinha se virado, sabe? Dentro de mim que me dizia assim, não, ele é meu pai de verdade. Porque ele está mostrando, ele está se mostrando, ele está se revelando para mim. Ele está mostrando para mim que em todos os momentos da minha vida, ele estava ali comigo, ele cuidou de mim, ele chorou junto comigo, sabe? Ele sorriu junto comigo, ele sonhou junto comigo, sabe? Então eu pude ver tudo isso, eu pude perceber tudo isso. E como tu falou no começo, né, da tua introdução, que a gente passa por um processo, né? Tem um caminho a ser percorrido aí até você chegar a essa consciência que a gente tem hoje acerca do nosso Pai, né? Tem um caminho a ser percorrido aí, tem um carregue a sua cruz e ande. Se você quer me seguir, né? Pegue a sua cruz e venha comigo e siga-me, como Jesus diz. Tem uma estradazinha aí que para alguns talvez não vai ser tão fácil, porque você vai ter que se despir, né? Você vai ter que se despir das suas crenças. Você vai ter que se despir do seu Deus que você criou dentro de você, né? Sim. E se abrir para conhecer realmente quem é esse Deus que está sendo apresentado, de, de quem tanto está se falando, né? E aí depois que você passa por esse caminho, você percorre esse caminho e chega até o fim, aonde você tem que chegar, aí você começa a trilhar um novo caminho, que é o caminho da vida de um filho de Deus, na é verdade. Sim. E, e o pai ele tem me ensinado muito sobre isso, na prática mesmo, sabe? Ele tem, ele tem trabalhado muito dentro de mim essa questão da confiança, de você andar com ele, se relacionar com ele, confiar nele, né? Porque é muito fácil a gente abrir a boca e dizer assim, eu confio em Deus. Será mesmo que você confia em Deus? Né? A gente costuma dizer, eu falo em geral, né? As pessoas em geral costumam dizer assim, eu creio em Deus, eu confio em Deus, Deus cuida de mim, né? Deus cuida de mim. Só que as pessoas elas só conseguem enxergar isso quando elas estão bem, quando elas estão com dinheiro na conta, quando elas têm o que comer, né? Elas conseguem enxergar. Mas quando falta isso para elas, aí começa o negócio, né? Que aí você vai ver se realmente você confia em Deus. E aí você vai ver realmente se Deus cuida de você, entendeu?
É nessas horas que a gente é, para prestar atenção. Como é que está a condição do nosso coração, não é verdade? Verdade. E eu estou trilhando nesse caminho que o Pai está me conduzindo, né? Tem um versículo aqui na Bíblia que está em Lucas 18, capítulo 18, versículo 17, que fala sobre o comportamento de um filho, né? Jesus, ele diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, né? Ou seja, uma das características do filho de Deus é ser como uma criança. E Sim. como é que uma criança se comporta? É ser como uma criança, não ser uma criança, né? E como é o comportamento de uma criança? Uma criança, ela depende dos seus pais, né? Ela deposita toda a confiança dela nos seus pais para comer, para vestir, para dormir, para fazer qualquer coisa, para tomar banho, né? Sim. E é assim que a gente tem que ter essa pureza dentro da gente, essa dependência, né? Acerca daquilo que o Pai tem dado para a gente, das sementes de realidade, porque Ele vai dando para a gente sementes de realidade, né? De quem Ele é, para que isso vá se estruturando dentro do nosso interior e a gente vá conseguindo cada vez mais romper os bloqueios, né? E passar a confiar nele a cada dia mais, a cada momento mais, entendeu? Então, a vida de um filho é assim, é você confiar inteiramente naquilo que seu pai diz, né? De quem você é, do que você precisa fazer, do que você não tem que fazer, né? É ser conduzida por ele, literalmente. Né? Uma das coisas que a religião prega muito aí é que Deus tem um controle de todas as coisas. Isso não é verdade, né? A gente aprendeu isso. Isso não é verdade. Deus não tem o controle de todas as coisas, porque senão a gente era como robozinhos na mão dele. Ele não quer robôs, ele quer filhos, pessoas que queiram estar com ele por amor, né? Amém. Por prazer, de querer ele, de querer a companhia dele, de querer ele por quem ele é e não pelo que ele tem para dar, né? Então, eu tenho observado muito isso no meu dia a dia, sabe? Quando, por exemplo, quando alguém me chama para ir em algum lugar, ou alguém pergunta assim para mim: Márcia, tu vai a tal evento? Tu vai? Aí eu fico: mana, eu não sei, sabe? Eu tenho que esperar. O que que o meu pai vai me dizer? Eu tenho que conversar com ele e entender nele se ele gostaria que eu fosse para tal lugar ou não. E já aconteceu de muitas das vezes eu receber convites e eu perguntar, conversar com o pai a respeito e ele chegar para mim e dizer: filha, eu não gostaria que você fosse, entendeu? E aí a alma vem logo para fora, né? Disse: como assim? Mas lá vão estar teus irmãos, lá vão estar a tua Sim. família, não sei o quê, sabe? Mas o pai conhece o nosso interior, ele sabe do que a gente precisa e do que a gente não precisa. Ele sabe quais ambientes que a gente tem que estar e quais é os ambientes que a gente não tem que estar.
com quais pessoas a gente tem que estar presente e com quais a gente não tem que estar. Ele sabe. Nós é que não sabemos. Porque a gente não conhece o coração das pessoas. A gente não sabe qual é a intenção delas. Mas o nosso papai sabe, entendeu? E muitas das vezes ele faz isso não porque ele é ruim, não porque ele quer me privar da companhia das pessoas. Não. É porque ele quer cuidar de mim. Ele quer, talvez, me guardar de alguma coisa, entendeu? Me proteger de alguma coisa que lá na frente esteja me esperando, né? E, e eu venho praticando muito isso, sabe? Essa vivência no dia a dia de fazer ele participar das minhas decisões, de fazer ele participar do meu dia a dia, do que eu tenho que comer, do que ele gostaria que eu comesse, entendeu? Às vezes a gente se preocupa tanto, às vezes o ser humano ele é assim, ele faz planos antecipadamente, né? Ele antecipa, não, Sim. porque vou pensar amanhã que eu tenho que preparar tal coisa para o almoço, né? Aí chega na hora de fazer, a pessoa já está tão no automático que ela não parou para perguntar para Deus se realmente era aquilo que era para ela comer. Será É que verdade. o pai não teria algo melhor para ela? Ou não conduziria ela para preparar algo mais saudável, né? Sim. Para ela, um outro prato, uma outra coisa, ou convidar ela para ir comer fora, né? Mas aí as pessoas estão tão assim no automático que elas acabam deixando para lá. Ah, vou perguntar para Deus por quê, né? Por quê? Ele tem tantas coisas para se preocupar, sabe? Para que ele vai se preocupar com o que eu vou comer? Mal elas sabem que o nosso pai se preocupa assim. O Mal tempo elas todo, né? sabem que ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Que ele quer participar de cada detalhe da nossa vida. Só que a Verdade. gente não deixa. Que a gente acha que não, isso não tem nada a ver. Deus é santo, Deus não faz essas coisas, né? Aí elas perdem a oportunidade de se relacionar com ele, Sim. perdem a oportunidade de conhecê-lo, de, de experimentar, de ter uma experiência real, sabe? De você preparar uma comida junto com ele, de você ver ele brincar com você na hora que você está ali preparando o seu alimento. E ele tá ali brincando contigo, tá te fazendo sorrir, tá te contando uma piada, sabe? Tá de uma certa forma mudando o teu interior ali, porque talvez você não esteja bem, né? Esses pequenos detalhes é que faz a diferença. E é nesses pequenos detalhes que ele se preocupa, não é? É nesses É pequenos verdade. detalhes. E o ser humano, ele não percebe essas coisas, sabe? O ser humano está com a mente tão dispersa, tão desapercebido, está tão distraído com as coisas aí fora, que não para pensar um pouquinho, sabe? Não para prestar atenção no que está acontecendo ao redor dele, sabe? Nos detalhes do dia a dia. Não para prestar atenção, né? E cada vez que você vai firmando esse relacionamento, vai permitindo que Deus entre na sua vida e vá desenvolvendo isso com ele, ele vai te dando estrutura, ele vai te estruturando, né? Para você crescer como pessoa, como filho, como indivíduo, né? Alguém que vai estar pronto para manifestar o amor dele,
o reino dele, né? Ele vai te dando estrutura. Sim. E eu vou ler um outro versículo aqui que fala sobre isso também. Amém. João 8:35. Olha só que interessante. Em João 8:35, o contexto que vem desde o versículo 31 fala de Jesus o libertador, né? Que Jesus fala: permaneceis nos meus ensinos, verdadeiramente sereis livres. Se permaneceis nos meus ensinos, no versículo 31, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse é o contexto. E ele vem falando até chegar aqui no 35. Que ele fala assim, o 34, vamos ler desde o 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece. Olha que interessante isso aqui, que o pai me disse, né? Ele me mostrou que existem muitas pessoas que elas acreditam dentro delas, né, na cabeça delas, que pelo fato delas estarem dentro de uma igreja, entendeu? Dentro de um templo religioso, seguindo, ouvindo pregações, seguindo todos os rituais ali dentro, ela está livre, ela está salva, ela não é mais escrava, entendeu? Só que, na verdade, isso é um pensamento errado. As pessoas não sabem, mas elas estão presas, elas são escravas, sim, porque elas ainda não se tornaram filhos, né? Elas ainda não vivem esse relacionamento. Elas não conhecem o Deus que elas servem, que elas dizem servir. Elas não conhecem Jesus. Então elas não estão libertas ainda, né? Elas estão presas dentro de uma prisão que faz com que elas não enxerguem aonde elas estão, né? E o pai me disse assim, filha, o escravo, ele não permanece em casa. Por quê? Quem é a casa? É o coração do nosso pai. Essa é a casa, entendeu? Mas o filho permanece. Por quê? Porque o filho, ele já conhece o seu pai. Ele já se tornou um com o pai. Então ele tem livre acesso. Ele permanece para sempre ali, em relacionamento. O outro, não, porque não tem relacionamento, sabe? Não vive um relacionamento de verdade, entende? Não conhece o pai deles, não conhece. Só conhecem de ouvir falar, mas não conhecem por experiência, por vivência, né? E mais embaixo, no versículo 38, fala assim: eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do Pai, né? Eu vou pegar só essa parte aqui, que é a parte A. Eu falo do que vi na presença do Pai. Por que o Filho permanece para sempre? Porque ele vê o que o Pai está fazendo, ele ouve o que o Pai diz, e ele faz as mesmas coisas, né? Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Eu só digo o que eu ouço dele para dizer, entendeu? Então, se Jesus é o meu modelo, ele é o meu espelho, então, obviamente, eu entendo que eu tenho que seguir o mesmo caminho que ele seguiu, né? E quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer para mim e para você o quê? Que você também pode ser um com o Pai. Eu já te mostrei o caminho. Você pode chegar lá.
entendeu? E você mesmo aprender com ele, né? E a palavra diz que todos serão ensinados por Deus, entendeu? Então você vai aprender com seu pai. E o seu pai vai. É um círculo, né? Isso aqui, o nosso mano já falou sobre isso. É um círculo num relacionamento. Você se relaciona com o pai. Aí, quando você desenvolve o relacionamento com o pai, ele te leva para Jesus, para conhecer Jesus. Aí você entra no caminho, na trajetória, né, do conhecer Jesus. Aí você conhece Sim. tudo que ele falou, os ensinos dele, o comportamento dele, a alma dele. Você sabe o que que você tem que fazer. E aí depois Jesus pega e te devolve para o Pai de novo. Então é um círculo. Você está dentro desse círculo se relacionando com os dois juntos, né? Isso é muito Muito fascinante. lindo, É muito muito lindo. fascinante, né? E dentro desse versículo também fala sobre consciência, de você ter consciência de quem você é em Deus, né? O Filho de Deus, ele tem consciência de quem ele é. Ele não está Verdade. mais perdido naquelas questões de quem eu sou? O que eu venho fazer aqui? Qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Será que eu sou um acidente? Né? São questões que vem pra gente lá atrás, quando a gente entra naquela crise de identidade, né? Mas depois que a gente começa a desenvolver isso, desse relacionamento com o pai, e percorrer todo esse caminho que eu falei do processo, né? Que tem muita coisa ainda para se destrinchar aí, você já sabe quem você é em Deus. Ele te mostra Sim. quem você é em Deus. Ele faz você ver quem você é, ele restaura a tua identidade, né? E aí você tem plena consciência do porquê você está aqui, do qual é o seu propósito, né? De quem é seu pai. E tudo isso eu tenho colocado em prática. De verdade, eu tenho colocado em prática, eu tenho aprendido. Eu ainda estou naquela fase do treinamento, sabe? O papai está me treinando em algumas coisas, Sim. principalmente nessa parte da confiança, né? Porque tem coisas na nossa vida que a gente acha que a gente não vai precisar mais passar. Só que a gente precisa passar para a gente aprender, né? Aprender a amadurecer, a crescer e até Sim. mesmo para poder ajudar outras pessoas também, né? O pai faz a gente passar para que a gente tenha a capacidade de ajudar outra pessoa com aquilo que a gente viveu, com as nossas próprias vivências, experiências, né? Sim. E Verdade. mamar com a minha garganta tá seca, peraí. Deu água aí. Água é bom, nossa. E uma outra coisa Engraçado. também, não, pode falar. Não, tô falando aí sobre. Tá muito maravilhoso de ouvir, meu Deus, tô impressionada. Com tanto água que tá saindo de você para nossas vidas, com tanta vida que flui desse rio. É isso aí, mana. E você falando sobre, no começo que você falou, né, que nós temos que entender quem somos, né? A questão da consciência para poder nós vivermos como filhos. E o próprio Uhum, Jesus, teve uma determinada situação que ele estava falando do Pai e as pessoas não entendiam. Diziam, como pode tu se fazer a ti mesmo Deus, né? Queriam até matá-lo. Mas Jesus, uhum, ele já tinha conhecido quem ele era. E teve uma situação que Jesus falou assim para ele, vós sois filhos do diabo. Né? Se fosse assim, Jesus, ele não ia ter dito isso. Se todo mundo realmente fosse só nasceu, pronto, eu sou filho de Deus. Não é só essa questão. Deus te vê uhum, como filho.
Porém, você se faz filho do diabo, muitas vezes. Se faz filho órfão, faz órfão a si mesmo, por causa que você não consegue perceber, né? E também essa da alimentação que você falou é muito importante, porque o alimento, muitas vezes o pai quer nos dar uma receita nova, que é algo que vai fazer bem para o nosso organismo. Tipo assim, minha filha, coma hoje tal fruta, porque o seu corpo está precisando. Detalhes, né, mano? Isso é muito importante. Detalhes que vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu desenvolvimento com o pai e no seu organismo também. Pode prosseguir, Márcia. Isso, detalhes, né? Nosso papai, ele trabalha nos detalhes. Ele trabalha na simplicidade das coisas. A Sim. gente é que complexa tudo, né? A gente é complexado em tudo. A gente acha defeito, acha dificuldade, arruma desculpa para tudo. Mas nosso papai é muito simples. É muito simples, sabe? Às vezes é espantoso quando você busca algo dele que ele te dá uma resposta assim tão simples, tão prática, tão fácil, né? Que você fica assim, nossa, é só isso? Cara, era só isso. Traz você, né, aquela chave firme, né, que ele fala. Uhum. Uma outra coisa importante que também faz parte da vida de um filho é o foco, né? O filho tem que ter foco. Aí a gente vai ver isso naquela passagem do não andeis ansiosos, lá de Mateus Sim, sim, 6. Aí eu vou ler o versículo 33, que fala assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas, né? No contexto, Jesus está dizendo que não andeis ansiosos pela sua vida, pelo que você tem que comer, pelo que você tem que beber, né? Não andeis sim, ansiosos, não ande preocupado com essas coisas, porque essas coisas, o mundo aí fora já se preocupa. As pessoas que não conhecem Deus já dedicam suas vidas para isso, né? E ficar preocupadas com essas coisas. A gente que está buscando ter um relacionamento com o pai, não é para a gente estar buscando essas coisas, né? É para a gente ter foco, foco naquilo que ele está conduzindo, que ele está direcionando. No que Jesus fala? Busque em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus, entendeu? E todas essas demais coisas, o comer, o beber, o vestir, o calçar, tudo vai vir em consequência, sim. vai vir para a gente, vai ser atraído para nós, né? Então a gente precisa ter foco naquilo que a gente quer, né? O que que eu quero? Eu quero Deus de verdade? Eu quero me relacionar com Ele? Eu quero conhecer Ele de verdade, não por ouvir falar, mas por experiência própria, por saber se realmente Ele existe, por saber realmente se Ele está cuidando de mim ou não, entendeu? Eu tenho que ter foco, eu tenho que correr atrás, Sim, sim. sabe? Eu tenho que me despir, eu tenho que me entregar para Ele, sabe? Sem medo. E mesmo se o medo bater, vai com medo mesmo, entende? Vai Enfrenta. porque no meio do caminho ele vai te abrindo os olhos, te ajudando ali, tu vai começar a enxergar as coisas, tu vai começar a pensar diferente, sabe? Só vai, entende? E não deixar com que a opinião dos outros te bloqueie, te atrapalhe. É, Porque sempre vai aparecer alguém no meio do caminho e vai dizer, tu não vai conseguir, pra que tu tá perdendo teu tempo com isso? Entendeu? Tu tá ficando doida. Aonde que Deus tá nisso? Aonde que Deus é desse jeito, né? Vai aparecer pessoas assim, mas para sim. essas pessoas a gente não tem que dar ouvido, entende? A gente tem que fazer o ouvido de surdo e focar, seguir em frente. Doa o que doer, não importa o que seja, entendeu? Temos que ir, porque se é o que eu quero, realmente, entendeu? Então eu vou me entregar para aquilo, eu vou mergulhar naquilo para descobrir, né? Uma das coisas que eu descobri
que o inimigo das nossas almas, né, o diabo, ele usa vou dizer assim, uma das armas. Vou usar essa palavra. Talvez não seja bem essa palavra, mas eu vou usar essa palavra. Uma das armas que ele usa para cegar o ser humano é o quê? É a alienação. É fazer as pessoas se tornarem alienadas. Entendeu? Por quê? Porque a alienação, ela te tira, ela te priva de você ter capacidade de pensar por si próprio. Entende? De você parar para refletir sobre aquilo, para pensar. Ela te priva disso. Então, Satanás usa disso para cegar o entendimento das pessoas, Sim. entende? Para elas ficarem como pessoas que vivam pela boca de outras, Sim. pelos pensamentos de outras pessoas, pelas crenças de outras pessoas. Olha que perigo, né? Mas que elas não tenham a capacidade delas próprias pararem para pensar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, se aquilo que está sendo pregado realmente vem de Deus ou não, né? Então isso é muito perigoso, sabe? É muito Certeza. perigoso. E se a gente realmente diz que quer conhecer a Deus, diz que quer ter um relacionamento com Ele, mas não se abre para o novo, para descobrir coisas novas, sabe? Não se abre para deixar Deus te mostrar a verdade das coisas, do que realmente é e o que não é, mudar essas verdades dentro de ti, entendeu? Você vai permanecer uma pessoa alienada, sendo conduzida, desculpa a expressão da palavra, mas é uma verdade, sendo conduzida por demônios, entendeu? E, Sim. e a vida de um filho de Deus é essa, é Sim. você manter o seu foco ali o tempo todo, entendeu? É você se alimentar do que é verdadeiro, do que é santo, do que é puro. E o que é verdadeiro, santo e puro? Jesus mesmo já deu a senha para gente, já mostrou o caminho. Ele disse: Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida, entendeu? Então a verdade que vai me alimentar é Jesus, é aquilo Sim. que sai da boca dele, são as atitudes dele, são o comportamento dele, sabe? É tudo aquilo que ele trouxe de revelação do Pai pra gente. É disso que eu vou me alimentar. É do que está aqui nas falas dele, entende? Eu começo a me alimentar com isso aqui. É verdade. Aí eu prossigo na minha caminhada até me Glória a Deus. chegar à estatura de varão perfeito, Sim, né? sim. É isso mesmo. Então, a vida de um filho de Deus é você ter Forte. foco, é você deixar Deus te estruturar, deixar Deus mostrar que você é você se abrir para viver um relacionamento com Ele de perto, é você se abrir para deixar Ele te confrontar com, com, com esses conceitos que foram colocados dentro de você, sabe? É deixar Ele te conduzir para você aprender a ser dependente dele, de verdade, a ser dependente dele. Porque eu vou te falar, eu agora, nesse exato momento, eu não estou trabalhando, entendeu? Eu não estou Sim. trabalhando. Eu estava trabalhando até uns meses atrás, antes de me mudar para cá. Eu estava num emprego. E foi um Sim. emprego que, tipo assim, o pai, ele me fez entender a questão do propósito do porquê você trabalhar, né? Tudo isso você aprende com ele. E eu entendi que aonde ele me colocar para trabalhar, eu vou estar indo não
para adquirir um salário no final do mês, né? Mas eu vou por um propósito. Sim. Hoje eu tenho consciência que aonde ele me colocar, eu vou estar ali por um propósito, por um Verdade. motivo. E ali vai ter um tempo determinado para me ficar. E ele vai me dizer qual é esse tempo, como ele fez nesse meu antigo trabalho, entendeu? Quando ele chegou para Sim. minha filha, já deu seu tempo aqui, você já cumpriu seu propósito nesse lugar, vamos, vamos para uma nova etapa, né? Aí a gente fica, ai meu Deus, e agora? A alma vem, né? Trazendo esses Ah, conflitos dentro da gente. E agora? sim. Tu vai sair do emprego, tu vai te mudar para um outro lugar. E aí, como é que vai ser? Eu nem dou ouvidos para ela, mano. Eu deixo ela falando aqui, nem ligo, entendeu? Deixa ela. Deixa ela resmungando aqui e eu olho pro pai É, e digo, então tá, pai, vamos lá. É uma nova etapa, é um novo desafio, vamos lá. A gente tá aqui para romper, a gente tá aqui para crescer, entendeu? Vamos lá. Eu não vou deixar a insegurança me desestabilizar. Saí do emprego, me mudei para cá e aqui estou, né? Já vou fazer aqui uns 2 meses que eu já tô aqui. Já tem 2 meses que eu não trabalho, sim. praticamente. Trabalhar, eu falo de carteira assinada, com salário todo mês, ali certinho, entendeu? Como a sociedade prega aí fora, que tem que se trabalhar, né? E eu não tô assim. Eu tô sendo forjada justamente nisso, na confiança, Sim. entendeu? Verdade. E, e o pai, ele tem suprido, sabe? Ele não tem deixado faltar nada. Ele não tem deixado faltar alimento. Glória a Deus. Ele não tem Glória a deixado Deus. faltar aluguel, entendeu? Ele não tem deixado Excelente. faltar nada, absolutamente nada. Eu não estou passando fome, entende? Então, todo dia é um aprendizado. É você se Sim. abrir para viver aquela experiência, sabe? Se permitir passar por aquela situação para você aprender a, a confiar nele, a ter maturidade, sabe? De confiar nele o suficiente e acreditar realmente dentro do seu coração que você tem um pai que cuida de você realmente, sabe? Não é só da boca para fora, é na prática, entendeu? Então, assim, é desse jeito que eu tô vivendo. Era isso que ele queria que eu explanasse, né? Um pouco, para as pessoas terem uma base de mais ou menos como é, né? Tem muito mais para se Se viver, falar. para se dizer, se falar sobre a vida de um filho. Não é só Sim. isso. Tem muitas outras coisas, tem muito mais conteúdo aí, entendeu? Mas por agora isso já é o suficiente, né? E nós estamos aqui sendo cuidadas, sendo Verdade. amadas e se permitindo, sabe? Se permitindo a cada dia viver o reino na Terra, né? Glória a Deus. É muito. E fala, Não, pode continuar seu pensamento. era isso, era isso. É, ver você aí fluindo no Pai, sabe, me fez ficar aqui só bebendo dessa água. Que delícia. Que bom a gente ver o crescimento, o desenvolvimento dos nossos irmãos, né? E todas as que estiveram conosco. É muito maravilhoso, sabe, ver ela romper. Assim como foi comigo, teve um dia que ele me chamou e disse, vamos é hoje. Eu fui. E que ele, por intermédio da Fernanda, eu fui lá e primeira vez, nossa, fiquei, assim que ela me falou, meu Deus, eu fiquei muito ansiosa. Mas depois, como você falou, vai nos dar tranquilidade, né? Vai nos dar aquela paz que ele tá conosco. Não precisa a gente ficar ansioso. Sabe, eu fiquei, tipo, anestesiada. Tá tudo bem, tudo fluiu assim como tá para você. Sabe, eu percebi que o medo, ele é algo que nos impede de nós
vivermos algo e a gente não vai saber nunca como é, porque a gente nunca se permitiu. É como você está falando aí, você está se permitindo cada dia. Isso é o se entregar, né, para o Pai. Porque quando você realmente se entrega, você está aberto para o que Ele te convidar a fazer, sem essa ansiedade, toda essa preocupação, essa programação. E, de fato, de verdade mesmo, eu estou muito, muito alegre pela sua vida, por todas essas palavras de crescimento para todos nós que ouvimos, que ainda vão ouvir, porque vai ficar gravado aí por muito tempo. E é isso, assim, agora nós só tem mesmo que agradecer a Ele, né? Por tudo que nos foi dito, todas essas palavras maravilhosas. E entender que, de fato, precisamos entender quem somos para poder nós vivermos a verdade firme, né? Para poder nós vivermos quem nós somos no nosso estado original. Nós Uhum. somos imagem e semelhança de Deus. Assim, Ele nos criou e Jesus veio nos mostrar isso, nos revelar. Não é nós que estamos falando, né? Não é nossa verdade, não é nossa palavra, mas é a palavra que está, é a palavra de Jesus, é aquilo que está escrito, é o que Deus quis que Ele falasse, que Ele, junto com o Pai, estavam em concordância, em conexão, e falavam, fluíram. E é isso. É exatamente isso. Meu Deus, essa palavra foi forte mesmo. Estou muito alegre porque eu creio que muitos frutos virão, né? Muitas pessoas serão destravadas através É, dessa. amém. Eu creio nisso também, sabe? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Sim, Então, sim. eu pedi para o Pai para que chegasse aos corações certos, às terras férteis, né? Chegassem às Sim. terras férteis certas para crescer, frutificar e esse fruto se multiplicar, né? Uhum. Pois É isso aí. agora a gente vai encerrar com a Ana Márcia. Você pode fazer um clamor por nós, por nossas vidas. Pode ser? Pode, Se pode quiser sim. beber água de novo aí, à vontade, Ah, já viu? tomei já, já tomei. Pois pode prosseguir aí no manto. Tá. Vamos fechar nossos olhos, né? Vamos nos conectar ao Pai e, e deixar fluir o amor dele, porque ele está aqui com a gente, né? Ele tá se movendo aqui entre nós. E, e eu tenho certeza que ele também está visitando todos aqueles que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir futuramente, né? Então, feche seus olhos, se permita ser conectado com ele, respire fundo e deixe que essas palavras que foram ditas aqui realmente entrem dentro de você e mostre para você a verdade, sabe? Se disponha a descobrir, se disponha a querer viver essa realidade, porque essa realidade não é para um ou para dois, são para todos que quiserem, está disponível. Basta você querer e decidir. Pai, eu te agradeço por este momento. O Senhor é lindo, o Senhor é perfeito. Tudo que o Senhor faz é infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode imaginar ou pensar. Pai, nesse momento eu te apresento todas essas vidas que tiraram esse horário para estar aqui com a gente e todas aquelas que também estarão em algum momento do dia e também vão ouvir. Eu te apresento, Pai, essas pessoas, eu coloco elas diante de Ti, porque eu sei que o Teu trabalhar, ele é diferente. Não é a gente que vai convencer elas, mas é o Teu Espírito que vai convencê-las da verdade. Então, Papai, eu te peço que a mente Aleluia. delas se abram, que o
coração delas se abram para Ti, para viver algo novo contigo, Pai. Eu te peço, Senhor, que a partir de hoje elas decidam Te conhecer, elas se permitam viver algo extraordinário contigo. Pai, visita cada uma delas nesse momento. Dá para elas uma semente da Tua realidade, do Teu amor sobre elas, Pai. Que elas não venham só sentir, mas venham a perceber, venham a Te ver nos pequenos detalhes. E que seja um novo caminhar delas contigo. Que não haja bloqueios, que não haja interferência da alma delas em relação à decisão delas, Pai. Ajuda elas no que elas precisarem. Ajuda elas a romper aquilo que elas precisam romper dentro delas. Que são seus traumas, as frustrações, as suas dores. Visita aqueles, Pai, que já estão vivendo esse processo e que eu sei que logo, logo eles vão chegar até o fim. E vão começar a usufruir daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Abençoa a tua filha que se disponibilizou, Pai, a fazer essa série, Despertar. Capacita cada vez mais, Pai, ela, para que mais coisas ela venha a romper, que ela venha a crescer em sabedoria e em estatura, como tua filha de verdade que ela é, Pai. Obrigada por este momento, obrigada pelas tuas palavras, obrigada pelo Senhor estar aqui conosco. E eu te agradeço. E eu te amo. Amém. Amém. Coisa linda, né? O que está acontecendo hoje. Porque eu posso sentir, sabe? Posso sentir assim o mover do Espírito Santo nas vidas. Eu creio que muitas coisas estão sendo desarmadas, quebradas, para que um exército se levante. Amém. Um exército Verdade. realmente caminhar, sabe? Para impactar essa terra, para manifestar o Pai, não para falar palavras vazias, como um eco que soa e ninguém sabe de onde veio, mas uma voz original, vinda direto do coração de Deus. É isso que meu coração arde. É isso que o coração de grandes homens e mulheres de Deus ardiam, clamavam. E esse é o tempo, sabe? Esse é o tempo. Não vai demorar, porque os corações estão ardendo. E é isso aí, vamos encerrar, porque senão nós falamos até amanhã, né, Márcia? É verdade. Se deixar. Não para, né? É derramando na gente e a gente transbordando. É derramando e a gente transbordando. É Derramando. verdade. Eu quero Obrigada, agradecer. viu? Não, sim, sim. Eu quero agradecer a cada vida, cada um que se disponibilizou estar aqui esse horário, que vai assistir. Eu creio que grandes coisas Deus tem ainda para fazer, já fez. E muito obrigada mesmo. Obrigado você, viu, Márcia? Um beijo. Eu e Naíve, a sua companheira aqui, Beijo. viu? Vou estar aí no dia 13, depois de amanhã, é a nossa mana Kelly, viu? Kellyane. Vai estar aqui, Eita, que vai ser céu na terra. quebrando tudo. É verdade. E eu espero por você, tá certo? 4h44, dia 13, estaremos de novo aqui. E fique com Deus. Tchau, Márcia. Tchau, todos. Tchau. Bom dia para todos. Bom dia.